no nosso conteúdo, né, preparado para os concursos militares. E hoje o nosso objetivo é conversar aqui sobre o processo de expansão territorial brasileira e os tratados que vão ser feitos depois para definir ali quais vão ser os limites do território brasileiro. No caso, ainda estou falando, né, de uma colônia de Portugal, no caso da América Portuguesa, tá certo? Então, como nós tivemos aí, né, um gap de 15 dias, né, devido ao feriado e tudo mais, esse nosso tradicional relembrando, né, que eu sempre faço com os alunos, eu quero fazer ele um pouco mais longo. Por quê? Principalmente por causa desse feriado e tal, a gente indo, vocês papirando outras matérias, a prova, outros concursos militares, né, aparecendo. Então vamos lá. Na nossa última aula, na aula que a gente falou sobre a União Ibérica e as invasões estrangeiras, eu lembro de ter comentado com vocês bastante o seguinte, que as invasões holandesas, e principalmente a invasão holandesa ocorrida em Pernambuco, certo? Vai trazer como consequência a crise da economia açucareira. E aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de onde que vem essa crise. Quando a gente tem o processo de expulsão dos holandeses, certo? A gente tem a ida desses holandeses para a região das Antilhas. Até lembrei aqui para vocês que é mais ou menos onde hoje é o Suriname e tudo mais. E aí nessa região, eles vão começar a produzir a cana-de-açúcar. Então, por exemplo, se os holandeses faziam, como nós vimos na aula passada, o refino, o transporte e a venda do açúcar que era plantado aqui no Brasil, agora eles vão fazer o refino, agora eles vão fazer o transporte, agora eles vão fazer a venda de um açúcar que são eles holandeses que o quê? Que produzem lá na região das Antilhas holandesas. E é essa concorrência do açúcar antilhano que vai gerar um desequilíbrio, que vai gerar essa crise que a gente está apontando aqui, beleza? Então a gente tem que lembrar que esse momento de segunda metade do século XVII é o momento em que a crise econômica está acontecendo no Estado português. Crise econômica, principalmente pensando que o açúcar é o principal produto, né, ofertado, oferecido, né, e produzido aqui na colônia, que está tendo uma concorrência do açúcar antilhano holandês. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar, tá? Segundo ponto, é um momento, então, né, já que essa economia açucareira daqui do Brasil, ela passa por essa dificuldade, né? É um momento onde eu vou ter a tentativa, ou melhor dizendo, novas tentativas de ir criando algumas alternativas econômicas, certo? A gente vai falar bastante disso na aula de hoje, principalmente quando a gente for falar de um novo impulso, um novo momento de tentativa de buscar os metais preciosos, de fazer expedições para o interior com o objetivo de ter nos metais preciosos a fonte da renda do lucro do Estado português. Isso é uma coisa, na verdade, que os portugueses já estão tentando há bastante tempo, certo? E aí, depois que a gente entra nesse período de crise do açúcar, esse desejo e tudo mais, ele acaba ressurgindo, reaparecendo ali, não só para os portugueses, né, para o governo português de uma forma geral, mas também para os colonos que aqui estão, certo? É, e aí, falando do governo português ainda, né, essa segunda metade do século XVII, como a gente vem falando, né, e o início do século XVIII é o momento em que o governo português ele começa aos poucos a entrar em uma dívida muito forte com a Inglaterra. A gente sabe que, né, nós falamos disso na aula passada, entre 1580 e 1640, nós tivemos o período de União Ibérica. E dentro desse período de União Ibérica, onde Portugal estava subordinado à Espanha, no ano de 1640, que é o ano final da União Ibérica, nós vamos ter a chamada Guerra de Restauração, que é quando Portugal volta a se tornar um território independente, separado da Espanha. Só que para que Portugal pudesse sair bem sucedido nesse conflito, o Portugal vai acabar pedindo ajuda militar
a Inglaterra, certo? E como uma espécie de troca dessa ajuda militar à Inglaterra, a Inglaterra vai exigir uma série de acordos que fossem vantajosos para ela. Um desses acordos vai acontecer no ano de 1703, certo? Os concursos militares gostam às vezes de falar desse tratado com base no nome do Tratado de Methuen, que se escreve Tratado de Methuen, né? M-E, certo? Esse tratado também é chamado de Tratado de Panos e Vinhos, porque panos e vinhos, né? Vinhos, produtos portugueses, panos, né? Manufaturas, né? Fazendo uma referência à manufatura, né? Os produtos ingleses e tudo mais. O que eu quero mostrar para vocês é que esse tratado é o que vai gerar, ou melhor dizendo, vai gerar não, é o que vai aumentar as dívidas do Estado português, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse tratado, ele vai estabelecer que os produtos portugueses entram na Inglaterra com uma taxação um pouco maior e os produtos ingleses entram em Portugal, certo? Com uma taxação menor. Essa lógica, por mais que às vezes a gente fique pensando, poxa, mas Portugal, como que vai fazer um acordo tão óbvio que vai ser desvantajoso para ele? Mas essa desvantagem, ela já foi marcada, ela já foi mostrada lá no momento em que os ingleses fazem a aliança com Portugal, lá em 1640. Então, o acordo é feito da seguinte forma: olha só, iremos ajudar você a lutar na guerra de restauração, certo? Mas vamos querer ao longo do tempo isso, 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 isso e isso. E várias exigências são feitas. Uma delas é nesse tratado que a gente está falando, certo? Então, é um momento que é muito de incertezas dentro de Portugal. E se é um momento de incertezas em Portugal, também é um momento de incertezas no Brasil, certo? Então, é dentro desse contexto que a gente começa a falar do processo de expansão territorial.